Bom dia Descomplique, bom dia meus colegas. Estamos aqui para a nossa live diária, o nosso encontro que acontece de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Hoje nós vamos ter um bate-papo com uma das nossas colegas. Vamos só aguardar aí ela entrar para que a gente possa começar. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Bom dia, Rubeli. Bom dia, tudo bem? Tô Tá toda conseguindo assim, me ouvir olha. Tudo jóia. Desculpa, ouvindo Demora, eu direitinho? pensei que ia mandar as meninas falando que ia enviar o link. Eu fiquei achando que ia ser por alguma outra plataforma. Não sabia que era Ô, aqui no socorro. Instagram. Mas Desculpa. tudo certo. Tudo bom contigo? Tudo jóia. Tudo bem. Ai, que graças a legal, Deus. Rubeli. Seja bem-vinda. Rubeli hoje vai participar de um bate-papo com a gente. Vamos tentar ajudar um pouquinho mais aí na sua realidade, né, Rubeli? Ah, tá ótimo, perfeito. Assim como Tava eu sou ansiosa. dermato, e você é Sou dermato dermato. de Arapiraca. Arapiraca, Alagoas, não é isso? Isso Ah, mesmo. longinho. Quer dizer, depende do ponto de referência, né? Aham. Ô, Rubeli, me conta um pouquinho mais, né, sobre a sua realidade de hoje. Como é que é a tua rotina em relação ao consultório, a tua estrutura, para a gente poder entender um pouco melhor. E eu vou anotando algumas coisinhas, eu vou estar olhando para baixo, mas não é que eu estou desconcentrada não, tá? Tá certo. Então, hoje eu atendo no meu consultório de segunda a sexta. Eu já acompanho o Descomplique já há algum tempo, então já tem algumas coisas que eu já coloquei em prática, e já, apesar de ter entrado no curso agora, mas eu já te seguia e já peguei várias dicas. Então, assim, eu atendia muito convênio. E aí eu já comecei a fazer, tipo assim, já comecei a migrar. Hoje, por exemplo, eu não dou mais plantão, não trabalho, mas antes eu trabalhava em outras cidades, tinha vínculo com a cidade aqui para atender pelo SUS, mas hoje eu atendo realmente de segunda a sexta no consultório. E saí de vários convênios ano passado e hoje eu estou com um convênio. Já comecei nesse processo de migrar, né, para sair do convênio. Então, assim, hoje, por exemplo, 4 dias na semana eu atendo particulares, faço procedimentos estéticos, procedimentos cirúrgicos, também biópsia, e pequenas cirurgias, né? E atendo um dia o convênio, pacientes do convênio. Mas porque eu estou nesse processo de migrar, né? Porque Só um dia que você está pelo convênio, os outros 4 são só particulares, é isso? são particulares, Tá. exatamente. Pô, então tá realmente bem mais para lá do que para cá, né? Então, eu já coloquei algumas coisas em prática, bastante coisa assim em prática e realmente tem me ajudado muito. Mas eu ainda tenho muita dificuldade, por exemplo. Recentemente só que eu parei para poder pensar na questão da precificação direito, né? De fazer a conta. Eu fiz a minha conta de hora de trabalho, que eu não sabia. Na verdade, eu tinha até medo de fazer, porque se eu fizer, acho que eu vou sair do convênio amanhã, eu vou chegar lá e eu não. E aí foi quando eu parei e decidi que eu ia parar de fazer procedimento também pelo convênio, que eu fazia ainda algumas pequenas cirurgias, assim, tipo eletrocoagulação, biópsia pelo convênio. Então, aí, a partir desse momento, eu disse, não, realmente não vale. Quando eu vi que eu estava pagando para trabalhar, então... Mas, assim, ainda vou começar essa questão de não fazer procedimentos, porque ainda tem um dia, então ainda aparece uma demanda. Mas já decidi isso, já avisei minha secretária, já estou avisando alguns pacientes quando vão. Mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade assim, nessa questão da precificação, de fazer a conta certinha, tanto é que eu não cheguei ainda nessa aula ainda. Já vi, então... já assisti, na verdade, quando em outros, até você fez um aulão de uma semana, eu assisti, mas ainda não, porque para calcular certinho, colocar naquela tabela e tal, sei que já deveria ter feito isso, mas... E ainda tenho um pouco de medo da questão de sair do convênio, ainda fico aquela... Porque, de qualquer forma, eu sei quando... É o que eu assisti a aula ontem, tá? Uma aula do curso, e já fiquei assim, nossa, a Clara fala exatamente isso que eu estava precisando. Tipo, esse medo dos pensamentos sabotadores e tal, de ficar com medo, aquele de não ter aquela pessoa na agenda, do paciente faltar e ter... E aí eu digo, tem aquelas minhas contas fixas, né? E fico com medo de não ter realmente aquele valor no final do mês. Mas estou cada vez mais me policiando para poder ver que isso, na verdade, não... Até passando no processo de migração, estou vendo que dá certo, né? Que funciona. Então, só precisa tipo, dessa coragem final para cortar o cordão umbilical de uma vez, totalmente. né, o Rubeli?
Porque assim, você está me falando que você atende 4 dias na semana somente particulares, procedimentos e pequenas cirurgias. Esses 4 dias, eles estão movimentados? Como é que estão? Você está com a agenda? Estão, sim, estão. O que acontece? Ainda acontece, por exemplo, hoje às vezes tem uma vaga e colocar um paciente do convênio que tinha deixado lá o nome na lista de espera. Mas, assim, é a minoria. Todo dia tem paciente particular, todo dia tem... Eu faço, assim, todo dia não, faço, geralmente eu tiro um dia da semana para fazer os procedimentos. Às vezes, se aparece alguma coisa, eu coloco no horário de consulta particular para não ficar sem vaga, né? Até por isso que eu fui fechando, digamos assim, as agendas para deixar esses horários. Mas hoje, sim, por exemplo, ontem foi o dia que eu mais fiz procedimento. Geralmente eu coloco de hora em hora, faço... Na verdade, eu coloco até mais tempo, dependendo do procedimento, que leva mais tempo, né? Mas hoje em dia, então, assim, dia de segunda, dia de quarta, dia de quinta, particulares, dia de sexta, convênio, exceto alguns horários, quando às vezes tem algum horário livre, tem alguma desistência, alguém cancela, a gente liga para alguma... Porque aqui eu estou numa cidade pequena, tá? Minha cidade tem 200 mil, assim, relativamente pequena, 200 mil habitantes. Então aqui é tranquilo, por exemplo, às vezes ligar para um paciente, faltou uma paciente que avisou, às vezes os secretários confirmam um dia antes, e no dia ainda ligam para saber se está tudo certo, mas ainda tem gente que fala, ó, não, não vou. Então a gente consegue ligar, às vezes, com uma hora, ó, você pode vir, a pessoa está pertinho, entendeu? Aqui o deslocamento é... Mas é isso. E eu queria muito, assim, eu gosto muito de dermatologia clínica. Particularmente, eu sou muito fã da cosmética. Faço porque tem paciente que às vezes só quer fazer comigo, mas não gosto de fazer muitas coisas. Não invisto, por exemplo, em equipamentos, não... Eu gosto de dermatologia clínica e dermatologia pediátrica. Então, assim, é o que eu queria para o futuro, ficar só nessa parte realmente de clínica, mesmo de consultório, tipo, de investigação, de conversar. Já viu que eu falo muito, né? Então, por aí. Pode falar, não tem problema não. Ô, Rubeli, voltando só que porque você me falou que tem 2 desafios aí nesse momento e a gente tem que focar nisso, né? Que é a sua questão de precificação e cortar de vez, né, esse elo aí com o convênio. Qual é o convênio que hoje você atende? Unimed. Único, né? Unimed, tá? Unimed acaba sendo o último mesmo que a galera sai por N questões, né? Não aceita reembolso, então acaba que o paciente ele vai ter que pagar consulta para continuar com você. A Unimed faz uma questão, né, que você é cooperado, você tem um desconto muito grande em planos de saúde, então geralmente os colegas colocam pai, mãe, e aí ficam com esses dependentes. Com maior dificuldade depois de sair por conta disso. Isso prende muito o colega médico. Então, geralmente é o último mesmo. Os colegas que atendem Unimed é o último que saem, né? Mas o medo que você disse, né, é engraçado. Você está falando de um dia da semana. Dia desses pacientes. Você tem outros 4 dias. Não, E é assim, isso. E semana passada aconteceu uma coisa assim, interessante, porque como eu tenho essas vagas, né, na sexta-feira, então tinha um paciente que queria muito no dia seguinte. A gente sempre tenta, às vezes, encaixar se for uma emergência, eu tento, mas a mulher que não, eu quero para amanhã, amanhã eu pago, entendeu? Então, eu sei que a pessoa, no final das contas, ela gosta muito de você, do seu trabalho, ela vai acabar pagando, mas é o tal do pensamento sabotador. Exatamente, por isso que a gente começa, né? Módulo 1, vamos acabar com isso. Porque senão você carrega isso até o final do curso, até o final da sua vida, né? Não é só o curso. Ô, Rubeli, voltando, eu vou bater muito nessa questão do convênio, porque eu vou querer que você saia desse bate-papo nosso de hoje sabendo o que fazer e fazendo para você realmente tomar decisões. Eu não acho que você tem que tomar decisões intempestivas. Se você vê no curso, provavelmente você vai me falando isso. Eu não quero que ninguém vá pela emoção. Eu acho que a gente tem que ir pela razão. E quando a gente fala de razão, eu amo a matemática. Que a matemática, ela é totalmente racional, né? Os números, eles nos convencem. Quando você chegar na parte, né, que você for fazer a precificação, aí a gente vai pro teu segundo calcanhar de Aquiles, que eu acho que não é à toa que ele tá aí na sequência como uma terceira aula, né? Terceiro módulo, porque ele realmente tem uma importância grande. E você ter assistido um aulão, essas semanas gratuitas nossas, o curso, ele é muito mais detalhado. Você vai ver que tem uma aulinha para cada coisa. Tem uma aulinha de custo fixo, uma variável, para você ter realmente aquele passo a passo de como fazer. Bom, tendo feito isso, você vai saber exatamente quanto que você tem de lucro. Porque não adianta você... Claro, eu cobro R$300, chutei, tá? E eu tenho 50 de lucro. Ou então eu cobro 100, mas tenho 60 de lucro. Caramba, no teu caso, seria melhor cobrar os 100. Se você tivesse essa margem maior.
Então, a gente tem que saber qual é a nossa margem certinha. Por quê? Com isso, você vai saber o quanto te sobra da consulta do convênio. E tem grande chance, Rubeli, de você chegar na sua, né? Tua taxa de sala, por exemplo, já vi isso acontecer muito, tá? Taxa de sala do colega é R$ 80. Você hoje, convênio, você atende em quanto tempo uma consulta? Eu agendo a cada meia hora uma consulta. Tá. Então, vou dar um exemplo extremo aqui, só porque eu já vi isso acontecer com outros números. Mas vamos dizer que você tem aí como uma taxa de sala R$ 120. Quer dizer o quê? Para cada hora, você tem um custo de R$ 120 para utilização. E aí, vamos dizer que o convênio, ele te repasse R$ 100 por consulta, que a gente sabe que não é isso, né? Vamos dizer que seja R$ 100. Desses R$ 100, você tem que descontar o imposto que é recolhido. Sim. Já vai aí uma fatia boa. Sim. Se for Unimed, já é 27,5%. Nesse caso, já vai sobrar R$ 73. Isso, R$ 72,50. Aí tu vai tirar a luva que você usa, o lençol da maca, um cafezinho que o paciente tome, já vai diminuir mais ainda. Quando você coloca a tua taxa de sala, tu começa a ver que por consulta, tu recebe 10, R$ 5. E aí tu começa a ver que, cara, eu até tenho um volume bom do convênio. Eu até tenho um faturamento bom, um montante. Mas quanto que fica? E é essa pergunta que eu recomendo que vocês façam, que vocês saibam, quando falar da transição. Então, não pensa em montante total. Então, não pense em faturamento. Não pense em número de pacientes. É claro que o convênio vai te trazer mais pacientes. Tem mais volume, tem mais demanda. Mas você tem que pensar no que fica. Quanto que fica de lucro de um dia inteiro de convênio? Claro, então eu atendo 2 por hora. 1 a cada 30 minutos. Vamos dizer que você atende aí 8 horas, né? As 8 horas comerciais. Então, claro, são 16 pacientes por dia. Tá. Descobre quanto que te sobra por cada um desses pacientes. Você vai saber quanto que um dia da tua agenda fechada de Unimed te vale. Tem grande chance, Rubeli, de você chegar num valor. Eu vou chutar aqui, depois você vai fazer essa conta e vai me dizer se não é mais ou menos isso, tá? Eu ouso dizer que você deve receber no final uns R$ 20 por paciente. Se for isso, vamos dizer que 16 pacientes, você vai estar recebendo 32, R$ 320 por dia. Se for isso no mês, você já vai, vezes 4, R$ 1.480 no mês. Chega nesse cálculo, porque aí você vai perceber o quê? Quanto que vale a tua consulta particular hoje? 400. R$ 400. Aí você vai ver quanto que te lucra a consulta particular. Porque aí você vai fazer o seguinte, vamos dizer que na particular eu lucre R$ 250. Cara, se eu tô falando de lucro e eu tô comparando com lucro, para eu ter eu vou até arredondar aqui, R$ 1.500 do convênio, eu vou precisar ter 250, 500, 1.000, 6 pacientes. 6 pacientes no mês eu preciso ter para ter o mesmo lucro. Então, a gente está falando de 16 pacientes por dia do convênio, trocando para 6 pacientes por mês do particular para ter o mesmo lucro. É claro que eu estou fazendo aqui estimativas de valores. Eu não abri tua planilha, não vi teus dados. Mas eu ouso estimar que é algo parecido. Quando você fizer, você me dá um feedback para eu ver se... Porque aí você consegue pensar no lucro. E aí você para de almejar os tantos pacientes do convênio. Você vai pensar no cara, nessa correlação, 16 por dia vão ser 64 no mês versus 6. Caramba, desses 64, será que não vão me sobrar 10% de pacientes que eu não criei uma relação boa, que eu não, me conectei para ficar no particular? E aí a gente começa, através dos números, da razão, nos convencer das decisões que a gente tem que tomar, né, Rubeli? Então, faça esse cálculo e depois me conta. Tá certo. Tá certo? Vou fazer assim, coragem vai, né, falando aqui. Não tem como dar errado. É aquela coisa, a gente sabe, mas
Mas assim, eu já tô no processo, como eu falei pra vocês, eu tava com um monte de convênio. Aí saí, pronto, tirei Ótimo. vários. Aí saí, atendi a Bradesco e Unimed, saí do Bradesco agora esse ano. Mas é o que está na minha meta mesmo, né? Até para ter mais qualidade de vida, porque é o que você falou, a gente acaba tendo que atender um volume muito maior para poder fazer um valor que no final das contas, se você atendesse, às vezes naquele dia, 2 particulares, ou até se você ficasse em casa, sei lá, fazendo outra coisa, teria mais vantagem para você, né? Para mim, no caso. Então, no final, a gente sabe, só que precisa, tipo, ter a coragem mesmo, porque a gente pensa muito isso. Por exemplo, minha irmã é médica também, e ela se formou 10 anos antes de mim. E aí, até hoje, ela ainda atende convênio. Eu sei que ela tem super know-how para não atender. Aí é aquela coisa assim, mas puxa, tipo, a minha irmã, que minha referência, ainda tá lá atendendo, entendeu? E eu vou sair agora, como assim? Parece uma. Mas é aquela coisa, a gente começa a atender, por isso que é mais fácil você não começar a atender e já fazer o seu consultório. Se eu já tivesse feito o curso, né, do Descomplique antes, já tivesse assistido antes, eu, com certeza acho que eu não entraria, não voltaria aqui, porque eu morei muito tempo em Minas Gerais e voltei agora para cá, tem 5 anos. Não teria começado meu consultório com o convênio, por causa desse pensamento de como todo mundo vai, né? Mas aí agora tem que fazer o inverso, que na verdade é até muito mais difícil. É mais trabalhoso. O Rubeli, e você falou uma coisa muito interessante da sua irmã, porque a gente tem a sensação como se a gente não merecesse. Fica uma coisa. Quando eu saí da residência, eu optei por não pegar convênio, eu lembro que comigo mesma, né, eu falava assim, caraca, mas, pô, eu chegava a pensar até arrogância, assim, sendo bem radical na palavra. Poxa, fulano, beltrano, ciclano, que são preceptores meus, pessoas que eu admiro, que estão anos né, na estrada. Pô, tem convênio? Quem sou eu na fila do pão para não pegar convênio? Eu me peguei tendo esse tipo de pensamento, que é um pensamento sabotador. Porque não é porque o outro decidiu isso para a vida dele, no caso sua irmã, que você tem que carregar esse fardo. Isso é um fardo dela. Sim. Que ela também pode se desvencilhar a hora que ela decidir. Sim. Mas tem o seu trabalho, gera a sua insegurança, a sua instabilidade. E tem outra, né, Rubeli? A pandemia, eu acho que ela veio como uma lição de vida para muitos aspectos. E um deles foi que, cara, a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Até sobre aquilo que a gente acha que tem controle. Ah, não, eu tô numa estabilidade do convênio. Esses dias eu fiz conversa com uma colega de Cuiabá, endócrino, cara. Uma queridíssima. Fazia um projeto com a Unimed, inclusive, sobre pacientes bariátricos. Foi um projeto incrível, multidisciplinar. Isso rodava a agenda dela, assim, absurdamente. De um mês para o outro, a Unimed cortou esse projeto. Porque era um projeto mais preventivo, né? E aí, por questões diversas, eles acharam que não era fiável, rentável, pelo menos não a curto prazo, e cortaram. Ela falou, claro, eu me vi assim, de uma hora para outra sem a maior fonte de pacientes que eu tinha. E aí, olha o problema, a tal estabilidade que a gente acha que existe, e na verdade é ilusória, né? Mas vamos lá, me fala mais alguma coisa no seu consultório aí que você tá com dificuldade, que de repente é um desafio, ou a questão do seu marketing, como é que tá isso? Hoje em dia você faz algum... Eu vi mais ou menos o seu Instagram, dei uma fuçadinha lá, mas me conta você. Então, eu estou presente assim, no Instagram, eu acho que super dá retorno, então por isso que eu fico lá. Eu não tenho uma empresa de marketing me ajudando, então tudo eu faço sozinha lá. Então, a vida como ela é, e os posts não saem lá, assim, aquela arte maravilhosa. Não. Mas dá o que é mais importante, que é resultado, né? Dá resultado. E uma coisa também que foi, tipo, eu já era super aluna do Descomplique e já tinha colocado um monte de coisa em prática. Eu lembro que tem uma vez que você falou assim, olha, você pode fazer o tema da semana e falar daquele tema a semana inteira. E aí, eu tenho feito isso porque até me gera mais ideias, sabe? Porque eu coloco uma caixinha, então o pessoal manda as dúvidas, então eu vou falando sobre aquele assunto e as dúvidas das pessoas ao longo da semana. Hoje eu tenho tentado focar mais em alguns temas, assim, o que eu quero puxar para atender, entendeu? Porque se a gente começa a falar sobre tudo, aí acaba também nem criando autoridade, nem tendo, como é que eu posso dizer, centrar em todas as coisas que eu não quero fazer. Então, é por isso que meu perfil hoje eu falo muito sobre dermatologia clínica, mas principalmente eu gosto de fazer a parte de criança. O meu maior número de seguidores são mulheres e mães, né? E aí por isso que eu falo, porque eu sou mãe, também tenho um menino de 4 anos, então eu gosto de falar sobre o assunto, então... E aí eu
Tento realmente postar todos os dias, tento, pelo menos alguma coisa eu coloco lá todo dia. E me deu um super retorno, assim. Eu acho que hoje o que mais, o pessoal já chega lá no consultório, quando eu conheci você através do Instagram, alguém me indicou, eu fui no seu Instagram olhar, então hoje em dia não tem como, né? Não fazer Não. essa parte. Eu até no início, assim, logo quando eu conheci o Instagram, eu tentei contratar uma pessoa para fazer, mas assim, super foi totalmente ruim. Porque começou, ele fez um negócio de, tipo, de seguir a pessoa para a pessoa seguir, aí daqui a pouco eu tava seguindo pessoas que, tipo assim, como é que você, eu curti esse negócio aqui, como é que tá curtido? É um negócio de automatização. Não dava certo, assim, eu digo, eles, não, mas a pessoa vai saber que você tem um perfil pessoal, um perfil profissional. Eu digo, não vai saber, tá vendo aqui, doutora Roberta, poxa, curtiu esse negócio aqui, que era, assim, até meio pornográfico. Eu digo, não, assim, eu digo, não dá certo. Aí cancelei. E aí comecei realmente a fazer mesmo sozinha, enfim. Seguir perfis de marketing, né, digital, até de colega, não só o seu, mas outros colegas médicos também, enfim. Aí eu tenho feito essa parte de marketing. O marketing que eu faço realmente é só no Instagram. Não faço marketing tipo rádio, outdoor, não. Só invisto mais na questão do Instagram. E E não, Facebook, eu né? realmente acho que hoje, né, a gente pensar em marketing como um todo, tem a questão online, que é aqui onde a gente está, e o offline. Acho o offline importante, mas muito limitado, né? A gente não consegue saber o impacto, por exemplo, de um jornal, de uma revista, de um outdoor. Você não sabe quantas pessoas que viram que são seu público, quantas pessoas de fato viram. Então, realmente é muito limitado. O online veio com tudo. Só que o online ele não é só Instagram. Então, é só importante a gente lembrar disso, tá, Rubeli? Eu sei que não dá pra gente mudar tudo e implementar tudo de uma vez só. Essa história de contratar agência e ter uma experiência ruim é uma história que se repete. Impressionante como que isso tá aí, eu acho que na história, no histórico de muitos colegas médicos, e que quando eles assumem para fazerem, por mais artesanal que fique, né, menos profissional, mais conexão gera com a audiência, mais paciente traz. Impressionante. Então, eu sou desse time também, de achar que não precisa ser perfeito para trazer paciente, precisa só ser verdade, ser a sua verdade, ser natural, ser espontâneo, que isso conecta muito mais. Mas Instagram não é a única plataforma. Então, por exemplo, você pode pensar em criar um site para você começar a divulgar no Google. Então, o Google ele exige, né, que você tenha uma plataforma sua, no caso, um site, para estar anunciando. E é uma fonte boa de pacientes, porque no Google, a pessoa, quando entra, ela já entra para buscar o seu serviço. Então, assim, ela não vai procurar no Google, por exemplo, dermatopediatra em Arapiraca. Tipo trava-língua, né? Arapiraca. E vai aparecer para ela uma hamburgueria. Não, o Google tem um mecanismo de inteligência que se a pessoa procurar dermatopediatra na sua cidade, vai aparecer você e outros. Então, é uma plataforma que o paciente já está com a intenção ou de marcar ou muito próximo disso. Então, lá, inclusive, a conversão acaba sendo maior. Por quê? Lá já é mais fundo de funil. Já é um paciente que já está procurando para agendar. Por aqui, eu acho incrível. Eu acho que a gente tem que começar pelo Instagram, inclusive. Porque aqui a gente se relaciona. Aqui a gente mostra quem é a gente, que é o nosso grande diferencial. E por aí vai. Eu acho que o Instagram, ele valida muita indicação boca a boca. Quantos pacientes seus falam que vem do Instagram? Depois tu descobre que é mãe do amiguinho tal, irmã da fulana, só que ela te procurou no Instagram depois da indicação. Parece que para validar, para ver se você é realmente o que a pessoa falou, se a pessoa gosta de você. E outra plataforma que a gente não pode esquecer, ô Rubeli, principalmente quando a gente fala de um público-alvo infantil, adolescente, é TikTok. Por quê? Isso não dá nem conta tem. A gente tem que pensar que os usuários hoje do TikTok vão ser os nossos pacientes daqui a 5, 10 anos, ou até antes disso. Então, a gente tem que pensar lá para frente. Tem muita gente que tá muito focado no TikTok. Eu falo assim, de audiência mesmo, né? Não acho que você tem que ir para lá fazer dancinha, se não for o seu perfil, nada disso. Mas dá pra gente fazer vídeos informativos, trazer curiosidade. Pô, então na área de dermatomãe, né? Caramba, tem várias coisas que as mães... Eu adoro dermatopediatria, por quê?
Cara, a criança tá empolgadíssima, feliz, contente, com uma perebinha de nada e a mãe surtada. É. Então, assim, não é uma criança doente. Eu não gosto de criança Aham, doente, não, porque eu acho que não deveria ficar doente. Mas aham, com doença de pele, se for uma doença branda, é claro, é sim, uma situação que a mãe tá louca e vai ser sim. resolvido, vai dar tudo certo. Então dá para você tirar muita dúvida, acalmar muito o coração de mãe. E aí, quando Uhum, você vai pro TikTok, hoje em dia, por exemplo, no Instagram, foi tempo que o Instagram privilegiava fotos bonitas. Hoje em dia o uhum, Instagram está privilegiando vídeo, ele distribui mais vídeo, tudo ele está transformando em Reels, porque ele uhum. quer brigar com o TikTok, quase se tornar uma versão fake do TikTok, né, gente? Até não precisava de tanto, daria para o Instagram manter a sua identidade. Uhum, Mas fato é que você tem que fazer vídeos nesse formato aqui para o Instagram. Fez para cá? Posta aqui, posta no TikTok. uhum, Você vai fazer um conteúdo e alimentar duas plataformas. sim. E lá o mecanismo do algoritmo ainda está diferente, ainda está favorecendo quem está lá. Então, Uhum, ainda mais assuntos que viralizam, e cara, assuntos pediátricos têm essa tendência, porque mãe, sim. hoje que eu sou mãe, eu sei como que a gente é louca. Aham. Eu acho que você não podia fechar o olho pro TikTok, não. Pensa nisso. Não, vou fazer sim, com certeza. Nunca tinha pensado por esse lado aí, você É, falou, vou. é. Sim, Porque é isso, ah, cara, eu trabalho com mulheres jovens, tá? As mulheres jovens daqui a 10 anos, daqui a 5 sim, estão no TikTok hoje. São as blogueiras sim. que fazem dancinha e que a gente fica com o olhar. Cara, a gente não tem que ter isso, a gente tem que estar ali fazendo o Uhum, nosso trabalho e não dançando, se não for sua característica, tá tudo bem, sim, né? sim, sim. Ô, Rubeli, e equipe? Como é que tá hoje tua equipe? Então, eu tenho duas secretárias. é, Elas são muito boas, assim, as pessoas elogiam muito. Eu tento treiná-las, assim. Por exemplo, eu comprei agora, né, um curso, descobri que tem um curso de secretária, a gente já tira um horário da agenda para poder elas assistirem a aula mesmo. E eu já tinha comprado outros cursos de secretária também, porque eu acho que tem que treinar mesmo, não vai vir ninguém pronto. Elas são Uhum. simpáticas e tal, mas tem que, se não tiver treinamento, não tem jeito. Então, hoje, elas, assim, são bem treinadas na questão de confirmar as consultas, de dar atenção ao paciente, enfim, eu acho que essa parte está indo bem. Elas são muito eficientes nisso. Ah, que bom. E recentemente, assim, eu assisti uma live no mês passado sobre a questão de bonificação e aí implementei a questão de metas para elas. E assim, elas super amaram, super ficaram empolgadas, sabe, com a questão da bonificação. E também é uma coisa que eu acho justo, e eu me sinto bem de fazer, assim, se eu estou ganhando mais, assim, nada mais justo que elas que estão ali, né? Eu digo, na linha de frente, porque é que recebem os pacientes, né? Proporcionam ao paciente uma experiência, né? Não só a minha consulta, mas a experiência toda do consultório. Então, assim, claro que a gente sempre vai precisar aperfeiçoar, igual eu, tenho muita coisa para melhorar, e elas ainda têm algumas coisas, porque ninguém é perfeito, mas eu estou bem satisfeita, assim. Então, a gente está aí, Ai, que estamos bom. aprendendo, estamos seguindo. Que bom, Rubeli. Na verdade, eu acho que eu falo isso também, né? Que, cara, o processo de crescimento do consultório, os desafios, eles só vão mudando. Porque quanto mais você organiza, a gente, até a Cláudia estava vendo esse vídeo numa palestra que falou que, como é que é? Não é objetivo, não. A excelência é um alvo móvel. Uhum, E fez muito sentido, porque hoje o que é excelente pra gente, cara, daqui a um mês pode já não ser. Quanto mais próximo você se aproxima dessa excelência, você fala, opa, tô quase chegando na meta, vamos dobrar a meta. Mais ou menos uhum, isso. sim, Então, eu acho que é um caminho contínuo, é um aprendizado contínuo de equipe, é você entender que vai estar sempre aprendendo coisa nova e levando para elas, elas sim, tendo a maturidade de entender que vão se redescobrir, vão reaprender e realmente implementar coisas que, caramba, fizeram por anos e agora tem uma forma diferente, melhor de ser feita. Eu acho que quando sim, a equipe entende isso, cara, cresce muito. E os resultados são a consequência desse crescimento, desse amadurecimento, né? Então, sim, que bom sim. que tá tudo encaminhadinho por aí. E eu agradeço, assim, muito a você. Eu não sou, assim, às vezes eu fico muito caladinha, porque tem gente que participa sempre e fala, né? Você já sabe até os nomes. Mas assim, eu super acompanho já há muito tempo e eu queria te agradecer, assim, pelo fato de você ter tido a coragem. Você praticamente está dedicando agora a essa questão de gestão de consultório, ensinar. E talvez se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu ainda estaria lá como eu estava, né, há 2 anos atrás, atendendo um monte de convênios, com aquele pensamento ainda
fixo, não teria feito tanta coisa que eu mudei hoje no consultório, foi porque, assim, o que você passou, o que você ensinou. Então, assim, muito obrigada por você não ter ficado só para você, né? Ou restritar aí no Rio de Janeiro só com... e ter colocado, ter vindo aqui para as redes sociais. É por isso que eu acho tão importante, porque olha quanta coisa, assim, eu aprendi e mudei graças a isso, viu? Então, parabéns, viu? Obrigada, muito querida. obrigada mesmo. Você não sabe o quanto já fez diferença. E olha que eu nem terminei, estou na segunda parte do curso, mas você já fez diferença, assim, na minha vida como profissional e como isso acaba refletindo em tantos aspectos, né, da minha vida hoje. E como ainda vai fazer, né? Porque eu sei que eu coloco tudo em prática, né? Eu já super focada aqui, mesmo em melhorar. Que bom. Muito obrigada assim, pela oportunidade, viu? Obrigada a você pela confiança, né? A gente sabe que na internet tem muita oferta de muitas coisas e a gente acaba não sabendo o que é. É difícil muitas vezes separar o joio do trigo. Então, que bom que você conseguiu, né, ver alguma coisa na gente, que a gente tenha feito valer a tua confiança. Conta com a gente. Essa semana a gente já tem mentoria sábado, 8 da manhã. Então, separa a dúvida. É bom na mentoria porque a gente está no computador. Então, se precisar, eu abro planilha, eu mostro como é que faz. Tenta, de repente, de hoje até o dia da mentoria, dar uma olhada na questão do preço, da precificação. Porque aí você já consegue levar dúvida específica para a mentoria. Enfim, não desiste, não desanima. Porque o grande diferencial dos colegas que, cara, tem resultados incríveis para os colegas que ficam lá na mediana, é a dedicação. É não desistir, é falar, cara, eu vou fazer do meu consultório um lugar mais lucrativo, um lugar mais próspero, eu mereço isso, e se manter nessa direção. E aí pode contar com a gente, tá? Tá certo. Muito obrigada. Ó, beijo, boa semana, tchau. bons atendimentos. Boa semana também. Obrigada, pessoal. Tchau, beijo, Roberto. Gente, bate-papo bom, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido pescar coisas da história da Rubeli, das recomendações que eu fiz para a Rubeli, para a tua realidade, para a tua vida aí de consultório, tá? A gente vai trazer vários colegas do Descomplique, alunos do Descomplique, né, para fazerem esses bate-papos aqui de manhã com vocês, com essa intenção, gente, analisar a situação do colega, a especialidade dele, o ambiente que ele está inserido, a cidade, a região, que são variáveis, né, para realmente a gente conseguir implementar algumas coisas ou não. Então, quem é aluno do Descomplique, quiser participar dessas consultorias ao vivo comigo aqui, pode entrar em contato com a nossa equipe. A gente vai estar fazendo agendamento, vocês vão estar podendo participar, combinado? Espero que vocês tenham gostado, espero que todos aí se sintam mais motivados a fazerem diferente, a dar o primeiro passo em sair do convênio, a treinar a equipe de vocês. E uma coisa muito legal que a Rubeli falou, que eu não sei se ficou claro para a maioria de vocês que estão aqui, é que muitas das coisas que ela implementou e que ela já tem resultado foram conquistadas apenas com o nosso conteúdo gratuito. Hoje ela é aluna do Descomplique, ela até falou, né? Estou indo para a segunda parte do curso e tal. Isso é muito no início. E ela já tem um monte de resultado. Por quê? Antes mesmo de ser nossa aluna, ela já assistiu o nosso conteúdo gratuito, ela já aplicava aquilo que a gente fala aqui. Então, você hoje, se não é nosso aluno, quer ser aluno em algum momento, cara, já vai dando os primeiros passos, já vai implementando pequenas coisas que a gente fala aqui, para que você já vá tendo resultado, já vá conseguindo melhorar seu faturamento, melhorar o quanto você ganha no consultório, quanto você lucra. E muitas vezes, só com essas mudanças, você já consegue economizar ou poupar uma grana para se inscrever no curso, se não estiver no seu momento financeiro. Então, não espere, né, a situação ideal para implementar mudanças na sua realidade. Se você hoje não pode ser nosso aluno, cara, devora o nosso conteúdo gratuito. Tem ouro por aqui, tem ouro no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo bom. Vai assistindo, vai implementando, vai assistindo, vai implementando. Vem, participa da live, manda dúvida, manda direct com a dúvida, participa das discussões que a gente faz por aqui. Com certeza você vai conseguir sair do lugar, estar num lugar diferenciado do que você está hoje. Se isso, né, fizer sentido para você.